Boa noite. Você já conseguiu entender o seu lugar na história da salvação? Conseguiu? Afinal de contas, é sobre isso que a gente tem conversado ao longo desse mês. Inícios. Qual é o meu lugar nesse plano de salvação? Hoje, nos aprofundaremos em mais um texto bíblico que nos traz luz para identificarmos qual é esse lugar. E pensando no tema dessa noite, eu pude relembrar de como nós realmente gostamos de símbolos. Como a gente gosta de símbolo. Como a gente gosta de coisas para marcar e para diferenciar a gente de outras pessoas. Desde os símbolos como as camisas e escudos de time de futebol, capazes de nos trazer tanta alegria ou profunda tristeza. Como os símbolos com significados políticos, representando o que apoiamos e até aquilo que nós desejamos para a nossa vida. Seja um símbolo que vai marcar algo individualmente, seja algo impactando toda uma comunidade. Mas falando em desejo, os símbolos também nos permitem distinguir não só as características externas, e digamos assim, que sejam um pouco mais evidentes, mas os símbolos também nos permitem identificar alguns desejos profundos da nossa alma, de forma que muitas vezes esses símbolos servirão como verdadeiros elementos norteadores do nosso desejo. E claro, ao falarmos de símbolos, sempre teremos diferentes graus de expressão. Desde os fanáticos que vão tatuar no meio da cara o símbolo que lhes é propício. Ou quem sabe, talvez não vá tatuar, afinal de contas, não dá para confiar tanto assim em alguns dos símbolos, né? Mas algo que você possa colocar numa camisa e se sentir bem enquanto você faz isso. Uma bandeira que você possa carregar ou pendurar no seu quarto, no seu carro, pendurar na porta, pendurar em outros lugares. Até mesmo os mais tímidos, que vão guardar apenas um pôster do lado de dentro do guarda-roupa, porque vai que alguém descobre. Tipo o nosso pastor com a bandeira do Botafogo. Ou símbolos que a gente procura ali, só mostrar que é importante, mas que ainda é difícil para a gente assimilar, então por isso a gente começa com um adesivo, uma coisinha bem discreta, bem pequenininha. Símbolos que estão em todas as áreas da nossa vida. Se a gente for parar para pensar, um símbolo evidente está quando a gente fala de casamento. Qual é o símbolo? A aliança. E assim, você vai vendo a ascensão do grau da pessoa na vida à medida que a aliança vai mudando com as bodas, né? A primeira aliança é aquela fininha, que se bater o vento entorta, e aí você vai substituindo, vai melhorando um pouquinho, você vai botando uma com peso um pouquinho melhor, aí tu mete um ouro branco. Ou até os famosos, mas cada vez mais difíceis de se encontrar, anéis de formatura. Isso existe. É igual político que não seja corrupto. Existe. É difícil, mas existe. Eu não conheço, mas existe. Os diplomas de formatura são símbolos que nos levam a ter essa perspectiva, identificar que algo aconteceu, validar que agora você pode fazer algo. É um símbolo que marca algo, entre tantos outros símbolos na nossa vida. E eu preciso perguntar para você, para um pouquinho, analisa a sua vida, vamos dedicar aí um tempinho a isso. Que símbolos você carrega? Se puxar lá o perfil do Instagram, você já identifica a diferença entre o próprio grupo que a gente tem aqui. Um vai começar com, vou pensar, não sei como é que está o meu lá, né? Escrevi há tanto tempo, mas sei lá, cristão, marido, flamenguista, psicólogo, gamer, né? Sei lá o que mais. Quando a gente olha para essas coisas, todas elas são símbolos de informações preciosas,
mas que a gente coloca com uma ordem intencional. E aí, de novo, eu preciso que você reflita com sinceridade sobre o seu coração. Se pudesse, que bandeira você carregaria por todos os lugares por onde passasse? Ou, vamos botar uma coisa mais atual, né? Bandeira, uma coisa meio ultrapassada, né? Se eu pagasse para você, o que você tatuaria com orgulho no seu corpo? O que você realmente usaria para marcar o seu corpo e dizer, não, isso eu marcaria porque isso é um símbolo realmente muito importante? Porque a Bíblia fala sobre todas essas questões de símbolo, e inclusive a própria Bíblia usa muitos símbolos para nos ensinar e nos distinguir enquanto povo de Deus, do povo que serve a outros deuses. Então vamos tentar identificar aqui o que a própria Bíblia fala sobre esse assunto de símbolos. Como nosso pastor já pediu, Gênesis capítulo 17, eu vou ler do versículo 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse, de minha parte, essa é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, como todo contrato, né? Agora vamos à segunda parte. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Essa é a minha aliança com você e com os seus descendentes, a aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do seu povo. Quebrou a minha aliança. Mais uma vez, um texto que é claro e direto. Claro, irmãos, a gente já falou aqui que tem alguns textos que eles são mais complexos, mais difíceis, que eles não estão sendo diretos no que eles estão tratando. Mas não é o caso desse aqui. Esse texto fala sobre um aspecto, mas um aspecto que respinga em toda a forma como devemos compreender o ato de ser povo de Deus. E tem um jeito para isso. Então, assim como a gente geralmente procura esclarecer com muita frequência durante os nossos discipulados, e repetimos diversas vezes em cada encontro, em cada núcleo, né?
mesmo verdades bíblicas, quando são mal explicadas, podem gerar verdadeiras deturpações do ensino das Sagradas Escrituras. Então, preciso que você tenha muita atenção, muito cuidado, porque a gente vai mergulhar num texto que ele diz que é obrigatório para ser povo de Deus. Então, será que algo mudou nessa obrigação? Vamos começar então pelo nosso título, para você poder refletir ao longo da semana, relembrando, trazendo à memória o título da nossa reflexão de hoje. E o nosso título é Um Símbolo para uma Aliança. Anota aí, um símbolo para uma aliança. Porque, como a gente já falou, desde o início da criação, Deus usa símbolo para selar cada um dos seus compromissos com aqueles que são o seu povo. Você consegue relembrar aí alguns símbolos que Deus usa? Tem algum que te vem à mente assim mais fácil? Logo no início, Deus fez tudo perfeito, maravilhoso, jardim, não tem pecado, não tem mal, não tem morte. As duas árvores não deveriam gerar desejo no coração do homem, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem podia fazer tudo sem limite. Podia, sei lá, comer aquele churrascão e pular na piscina que não ia morrer. Afinal de contas, não pode entrar na piscina depois que come. Estava liberado, não tinha morte. O primeiro animal morto, que é um símbolo de Deus, de alguém que não tinha envolvimento direto com aquele pecado, mas é sacrificado para cobrir as vergonhas de Adão e Eva, que agora foram expulsos do jardim. Ou ainda um outro símbolo que a Escritura traz, que é tão absurdamente deturpado hoje, e há muito tempo já tinha sido deturpado, não só agora. E eu sei que você já pensou nele. O arco-íris, símbolo de que Deus jamais voltaria a destruir a sua criação por completo, através de chuva. Isso sem mencionar, irmãos, símbolos que nos remetem à própria identidade cristã, como a cruz, como o cordeiro, como o peixinho lá marcando cavernas, né, em períodos de perseguição, que ali era um lugar onde os cristãos se reuniam, e tantos outros. Mas no texto que acabamos de ler, Deus estabelece a circuncisão como símbolo da sua aliança com Abraão. Esse era o símbolo que marcaria, que deixaria claro quem de fato faz parte desse povo. Esse povo que parte de Abraão. Esse símbolo deveria marcar, sim, esse povo como uma propriedade divina. Bem aquela coisa arcaica que eu sei que você já está pensando que é um absurdo. Como os bois que estão lá no pasto, e aí você vai lá e marca ele. Desde desse marcar de fato. Mas, acima de tudo, deveria ser algo para ajudá-los de maneira visível a relembrar de que eles são diferentes dos outros povos da terra. Hoje pela manhã, ouvimos sobre um personagem que também foi povo de Deus, embora seguisse de maneira totalmente periférica na história da salvação. A gente não sabe muitos detalhes de como foi a vida antes do encontro, nem o que aconteceu com ele depois do encontro. Mas a gente percebe que Deus usou aquela pessoa, como em diversas outras histórias. Mas os elementos que nos são apresentados nesse texto que a gente acabou de ler, vemos uma linha central, a realidade do povo escolhido de Deus. Isso porque esse símbolo tem um significado profundo e é o que vai se conectar diretamente com a perspectiva que temos de batismo, que é o símbolo da nova aliança em Jesus Cristo. Então vamos explorar o que esses símbolos representam e como eles devem ser aplicados à nossa vida. Então, primeiro ponto, para a gente analisar o texto, é a aliança de Deus com Abraão. Esse é o primeiro ponto que a gente não pode perder. Afinal de contas, o primeiro alvo desse texto foi Abraão. Ele que ouviu Deus falar, ele que foi marcado e ele que precisava levar esse compromisso para os outros. Gênesis 17, 1 e 2. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Deus chama esse cidadão, dá um novo nome para esse cara,
para agora dizer que ele vai viver uma vida de fidelidade e perfeição diante de Deus. Isso é algo que, não sei você, mas se acontece comigo, o próprio Deus vem falar comigo, o próprio Deus diz, você não é mais Filipe, você é Filipe, para botar aí mais ou menos, né? E me faz entender o quão profundo tem que ser a minha vida com Ele, já seria por si só um marco extraordinário. Mas a aliança de Deus é um compromisso de bênção, é um compromisso de multiplicação, uma promessa que vai se estender às gerações futuras. Então poderia ser facilmente esquecido, porque é um detalhe pequeno, é algo que foi tão pessoal que passou. Só que agora, esse algo pessoal, esse encontro desse Abraão com Deus foi algo sério e profundo, e Deus diz, tem que marcar você, e tem que marcar todos aqueles que tiverem contato com você. Olha a profundidade do que está sendo ensinado. Então somos apresentados ao símbolo da aliança com Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus soberano sobre todos os deuses. Esse Deus diz, agora, Abraão, agora, todo aquele que for parte desse povo precisa ser marcado. Como? Com a circuncisão. E eu consigo imaginar os meio crentes pensando, não dá para ser uma meia circuncisão, porque dói muito. 10% de circuncisão, né, e outras coisas mais. Não tem meio do caminho. Ou você é, ou você não é. Aí em Gênesis 17, versículos 10 e 11, Deus estabelece a circuncisão como esse símbolo, esse marco da sua aliança. Essa é a minha aliança que guardeis entre mim e vós, a tua descendência depois de ti. Todo homem entre vós será circuncidado. E ele vai ficar repetindo isso, e ele vai dar claros desenhos, aquele ensino que é bem assim, descritivo de como tem que ser. E isso será por sinal da aliança entre mim e vós. E é interessante porque olhando daqui, pelo menos, pude ver alguns irmãos afundando na cadeira. Calma, irmão. Calma, confia. A gente vai explicar melhor. A circuncisão era esse ato físico que marcava os homens do povo de Deus, simbolizando a sua separação agora, não como mais um homem qualquer da terra, mas a sua separação para Deus, como alguém que aceita as promessas do Senhor como norte para a sua vida. Estamos falando aqui de um completo ato de graça do Senhor, e isso por diversos aspectos, irmãos. Hoje que a gente já tem muito mais conhecimento científico, hoje que a gente entende como o corpo funciona e quais as demandas necessárias para cada coisa, nós conseguimos perceber aspectos médicos nessa recomendação. Uma vez que a gente está falando de um povo que vive nômade, numa região desértica. Como é que você acha que é feita a higiene? Você acha que é fácil? E precisava ser feito. E era muito mais simples dessa forma. Então facilitaria a prevenção de diversas doenças. Cuidado de Deus, por causa da escassez de água. Até a marcação capaz de gerar uma distinção visual. Quando qualquer um olhasse para alguém que não é povo de Deus e para alguém que é povo de Deus, ficaria óbvio quem é quem. Claro, se estivesse pelado. E ao nos aprofundarmos na relevância da circuncisão, veremos que a nível da aliança representada por Deus no Antigo Testamento, é esse marco tão íntimo, tão profundo, mas tão evidente, era a única forma visível de perceber que alguém fazia parte do povo de Deus. Não tinha algo tão visível que pudesse ser percebido. Mas será que então, de uma vez por todas, nós também devemos passar por isso? E aí, irmãos, devemos? Por favor, aqueles que acreditam que é sim, levantem sua mão esquerda. Por favor, aqueles que nesse momento estão morrendo de medo do que o pastor pode falar, abaixem suas mãos bem baixo aí. Vamos analisar então o nosso segundo ponto. A aliança de Deus na vida cristã. Porque quando avançamos então no estudo do Novo Testamento, encontramos claras instruções bíblicas de como devemos compreender. Quando a gente olha para esse ensino do rito de finalmente nos tornarmos também parte do povo de Deus,
povo da aliança com Deus. Porque existe sim certa continuidade entre a circuncisão e o batismo. Mas como que essa continuidade acontece? Como é que isso realmente vai passar a fazer sentido? Porque tanto a circuncisão como o batismo são sinais e selos da aliança de Deus com seu povo. Então, até aí, parece que os dois são iguais, que é a mesma coisa. Mas lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 11 e 12, Paulo escreve o seguinte: nele, falando de Jesus, também fostes circuncidados, com uma circuncisão não feita por mãos, no despojar do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Posso ouvir um amém, irmãos? Pelo menos os homens tinham que gritar agora amém com bastante alegria. O batismo cumpre espiritualmente o papel da circuncisão, apontando para a obra interna do Espírito Santo em regenerar, em purificar o crente. Então, assim como alguém poderia ser marcado com a circuncisão e não apresentar absolutamente compromisso nenhum com Deus, como a gente vai ver acontecendo em vários momentos da história do povo de Israel, homens que foram marcados e pareciam fazer parte do povo, porque tinham sido marcados, mas não carregavam esse compromisso. Nós também vamos ver acontecendo no Novo Testamento. Homens e mulheres que são batizados, que passam pelo rito e não têm sua vida transformada. Continuam maus, continuam completamente comprometidos com seus pecados. Pois em ambos os casos, continuamos dependendo de uma ação espiritual do próprio Deus no interior de cada um de nós. Então, identificamos que esse batismo não acontece como um elemento purificador em si, né? Não é em si mesmo, não é uma coisa isolada ali. Se foi batizado, plim, acabou. Agora você é santarrão. Mas um sinal do que rogamos que Deus faça continuamente no nosso interior. Algo que pela fé clamamos, Senhor, e se você observar na nossa igreja e em várias igrejas cristãs comprometidas com a palavra do Senhor, o que vai muito além da Igreja Presbiteriana do Brasil, você vai ver pessoas na hora do batismo dizendo, Senhor, assim como posso marcar essa vida com água, que o Senhor coloque o nome dessa pessoa no livro da vida, que o Senhor o faça ser povo teu, que o Senhor dê o renovo de vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, e eu vou tocar em outra ferida, por isso, tanto crianças como adultos recebem a mesma coisa no batismo. Exatamente a mesma coisa. Nada mais, nada menos. Ambos recebem a promessa de que, como povo de Deus, serão cuidados e amados para desenvolverem a sua salvação. Vou tirar aqui só por segurança, que eu já acertei algumas vezes, tá, irmãos? Desculpa aí. Pois em Jesus somos feitos novas criaturas. Em nome de Jesus nós somos batizados. E apenas por ação do Santo Espírito, o Espírito de Cristo, todos os dias na nossa vida, todos os dias no nosso coração, só assim poderemos verdadeiramente ser feitos filhos de Deus. E é o próprio Jesus que nos ensina como deve ser esse nosso ato de, então, alguém que não é povo de Deus, passar a ser visto como povo de Deus. E aí lá em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, Jesus então institui o batismo como sinal da nova aliança. Acompanha comigo as palavras de Jesus, o que Jesus ordena, não é o que ele orienta, não é o que ele diz que, talvez, é o que ele ordena. Jesus diz assim, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
O batismo, então, representa a inclusão na comunidade do povo de Deus. Simboliza a purificação dos pecados. Significa a união com Cristo na sua morte, mas também a união com Cristo na sua ressurreição. E mais, o batismo precisa significar a regeneração que vai continuamente acontecer por ação do Espírito Santo. Então temos a certeza que esses símbolos são importantes demais para a gente passar por eles e dizer, não, circuncisão acabou, não tem mais isso não, a gente está livre. Batismo, batiza quem quiser, quando quiser, não, tem que querer, tem que ser... A Bíblia é clara, ela não apresenta um meio do caminho. De novo, assim como não existe meia circuncisão, não existe meio salvo. Ou você pertence ao povo de Deus, ou você é tomado como alguém que não é povo de Deus. Precisamos então entender em como esse texto que apresenta a antiga aliança pode então nos abençoar hoje, pleno ano de 2024. Terceiro ponto, a importância dos símbolos na identidade cristã. Assim como no símbolo da circuncisão, o batismo deveria representar uma profunda marca nos nossos corações, transferindo a nós o verdadeiro senso de identidade, mas não identidade apenas individual, mas um senso de comunidade, como alguém que pertence a um grupo muito maior. Pois os símbolos da aliança, como a circuncisão e o batismo, marcam nossa identidade como povo de Deus. Eles nos lembram que pertencemos a Deus e somos chamados a viver não mais de acordo com a minha vontade. Eu gosto do time A e aí eu vou viver a minha vida para marcar que eu sou do time A. Mas lembrar que muito além dos nossos desejos pessoais, das nossas vontades, dos nossos sonhos, pertencemos a um Deus que escreve uma grande história. História da qual cada um de nós faz parte. Então, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, Paulo vai afirmar o seguinte: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O batismo, então, nos incorpora à comunidade de fé, onde vamos, de fato, ter a oportunidade de crescer em amor, de crescer em serviço, juntos, como um povo, e não como uma pessoa. Assim como são símbolos que deveriam nos trazer a consciência de maior santidade, de maior compromisso, de maior responsabilidade. Pois assim como a circuncisão exigia uma vida de santidade, uma vida de separação de todos os homens da terra, agora eu faço parte de um grupo seleto de homens, separados para Deus, o batismo também nos chama a viver uma vida santa, uma vida comprometida com os ensinos de Jesus Cristo. Em Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4, Paulo vai nos lembrar: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então existe uma forma de sermos marcados, existe uma forma de então passarmos a fazer parte desse povo de Deus. E isso não tem a ver com você receber carteirinha de membro da Igreja Presbiteriana das Águas do Brasil do século 21. Mas essa marca, ela continua acontecendo de forma invisível e pessoal. Ao estudarmos as ações do Espírito Santo no discipulado, e aí quem já passou já sabe melhor, mas quem ainda não teve essa experiência, precisa passar para conhecer, para mergulhar mais intimamente no estudo da palavra. Ao estudarmos essas ações do Espírito Santo, falamos detalhe por detalhe desse agir que vai acontecendo nos nossos corações. E, meu irmão, não é algo automático. Claro que você vai ter histórias. Por exemplo, tem uma que eu acho sensacional, que é a história lá do nosso irmão Rodolfo Abrantes. Cara, ele conta a história dele de como que ele largou as drogas, ele conta a história dele de como foi o agir de Deus no coração dele. E, cara, foi incrível. Assim como a gente tem a história de vários irmãos
que já ouviam a palavra anos, já viviam na igreja anos, até que em um momento, aquilo realmente é aplicado ao coração. E naquele momento, depois de 50, 60, 70, 80 anos, a pessoa olha e fala: agora os meus olhos realmente entendem quem é o Senhor da glória. Isso é ser nova criatura. E isso é extraordinário. Assumir um compromisso com Deus vai muito além de um compromisso individual. Como a gente já falou aqui, não é um bater cartão. Fui na igreja essa semana, então garanti 7 dias de bênção. E faço questão de repetir aqui, que quando a gente fala que é um compromisso com um povo, que é você se envolver com um povo, meu irmão, minha irmã, se envolver com o povo pecador é difícil pra caramba. Por quê? Porque aqui mesmo, aí, olha aí para a pessoa aí pertinho de você, esses aí todos eles, são miseráveis pecadores, que nada têm se não for pela graça do Senhor. Nada. Um povo cheio de homens e mulheres que dependem diariamente do agir desse Espírito. E um Espírito que precisa lavar o nosso interior todos os dias, que precisa redimir quem nós somos. O ato na cruz foi único e aconteceu mais de 2000 anos lá atrás. Mas ele precisa todos os dias ser aplicado de novo e de novo à minha existência, para que cada pecado meu seja uma vez mais colocado diante do Senhor e o meu coração seja cada vez mais submetido a essa adoração, essa transformação, desejando cada vez menos pecar, cada vez mais parecer com esse Senhor que nos marcou. Por isso somos um povo que não só é difícil individualmente, mas que ainda é difícil de viver quando a gente junta a dificuldade de todo mundo. Fica muito complexo, muito desafiador. Mas é a única forma de sermos povo de Deus. Um povo que precisa caminhar unido, assumindo esse desafio juntos, se apoiando mutuamente, para juntos desfrutarmos das bênçãos que foram prometidas para o povo de Deus. E claro que existem muito mais detalhes sobre o assunto, mas eu espero pelo menos ter colocado aí aquela pulguinha atrás da sua orelha. E se você quer saber mais a respeito, fala com aquele homem de Deus ali, nosso pastor, fala comigo. Marca para fazer um negócio incrível, que é um ato de Deus em nosso favor, chamado discipulado. Onde a gente começa a encontrar resposta para coisas tão difíceis. Afinal, como a gente falou no início, carregamos símbolos o tempo inteiro. E é possível que você carregue símbolos acreditando que eles são suficientes para marcar que você é povo de Deus. Quando, na verdade, você ainda não tenha nem descoberto o que é ser povo de Deus. Porque, se a gente olhar aí ao nosso redor, pelo menos daqui eu consigo identificar, assim, minha vista já está ficando meio, eu estou chegando na idade do Jackson já, né? Então a vista começa a ficar um pouco pior. Eu olho assim, eu consigo identificar alguns símbolos de algumas lojas. Então, estou vendo lá aquele jacarezinho famoso, né? Estou vendo aí os símbolos de lojas esportivas. Nós carregamos símbolos. Isso para mostrar que a gente gosta de coisa boa, que a gente procura coisa melhor. E a gente muitas vezes faz isso com questão de mostrar que aquele símbolo ali sofreu. Vai botar lá em 12 vezes no cartão, mas está carregando o símbolo da loja. Então, precisamos refletir agora como olhar para esse texto que foi lido nessa noite deve ajudar você, meu irmão, minha irmã, a encontrar o seu lugar no plano de salvação. Vou começar a caminhar para a conclusão já. E aí, nessa conclusão, hoje eu vou seguir um outro padrão. Disseram que eu fui muito claro na semana passada, muito didático, apresentei só 3 pontos no final, né? Muito calvinista da minha parte. Então, hoje eu quero te apresentar 3 aplicações e 3 desafios. Tá vendo? Aumentou, ninguém mandou. Gostou da aula passada? A nova aula tem que ser melhor. Então, vamos lá. Aplicações práticas. 3 aplicações. Primeiro, olhar para a necessidade de olhar para um texto que marca o que é ser povo de Deus. Precisa nos lembrar, a viver em obediência.
porque não é opcional. Ah, o Senhor falou com você. Ah, o Senhor te fez promessas. Ah, e você vai ser diferente de todos os homens. Então você decide aí, meu filho, se você vai se circuncidar ou não. O batismo é um passo de obediência ao mandamento de Cristo. Devemos continuar a viver em obediência aos mandamentos que o Senhor nos deixou como diretrizes, buscando refletir não o que eu quero, mas a vontade de Deus sobre a minha vida. Refletir o caráter de Deus em cada ação minha. Refletir que muito além do que eu desejo e do que eu espero, eu confio nesse Deus que me marca como parte do seu povo. A obediência a Deus deve ser uma marca constante da nossa caminhada cristã. Então você, meu irmão e minha irmã, que ama o Senhor, que vive sua vida rendida aos pés do Senhor, você deve se batizar. E digo mais, como a gente explicou aqui, você deve batizar os seus filhos, deve trazer sobre você e sobre todas as pessoas que você ama a marca de um povo completamente rendido aos pés de Jesus. Isso porque é assim que fomos ensinados a agir enquanto povo de Deus. Não existe meio do caminho. A Escritura é clara. Agora é a sua parte, como a gente acabou de ler no texto. Deus mandou, Deus fez, Deus trilhou a promessa. E agora vem a sua parte do acordo. O que você tem feito com a sua parte do acordo? Segunda aplicação. Valorizar a comunidade da fé. Ser batizado nos inclui na família de Deus. Então a gente era como qualquer outra pessoa no mundo, hoje somos família de Deus. Devemos então valorizar, devemos então participar ativamente da vida comunitária da igreja, servindo uns aos outros, edificando uns aos outros na fé. A comunhão com outros crentes é vital para o nosso crescimento. E é verdade, irmãos. Como é que é aquela musiquinha mesmo? E é verdade que não faz, como eu pensava. É assim mesmo, irmão. É difícil viver em comunidade. É porque tem que pagar direitos, né? Agora que tudo vai para a internet, então deu para você entender, já está bom. Falar do testemunho é algo que faz a diferença. E aqui, há coisa de uns 15 dias, eu mandei para vários irmãos aqui da igreja um testemunho de um ícone aí do momento, né? Um cara envolvido com música, que ele conta que ele era crente, que ele gostava de ir na igreja, que era muito bom, que ele desfrutava daquela comunhão com os irmãos. Só que aí ele vivia a vida dele, e a agenda dele era muito cheia, era muito trabalho, era muita coisa para fazer. E aí no domingo ele pegava, já cansado, exausto da semana, e ele tinha que ir para a igreja, e ele chegava na igreja, e a música era horrível. Lembrou? Que eu lembro que eu mandei para você também. E ele mandou dizendo, a música era ruim, ele num podcast, e a música era ruim demais. O cara é músico, ele é profissional, ele tem um nível de exigência que o ouvido humano comum não é capaz de identificar. E aí, depois de zombar bastante da igreja, na conversa dele lá, ele pega e diz, então foi por isso que eu pensei, caramba, eu separei 2 horas da minha vida para Deus, e nessas 2 horas eu tinha que sofrer 1 hora ouvindo música ruim. Aí eu vi que para viver para Deus eu não preciso de igreja, não. E aí que a gente vê como a gente apresentou antes, é fácil a gente entender pontos relevantes da fé, mas tão difícil aplicar eles na nossa realidade, porque não tem a ver com o nosso gosto musical. Você não vai encontrar uma igreja no mundo, hoje nós temos aí Deezer, Spotify, não sei o que você ouve só o que você quiser. Mas existia um tempo que maias e astecas ligavam um aparelho sombrio chamado rádio, em que não tinha possibilidade de escolher o que ia ser tocado. E às vezes você passava um dia inteiro ouvindo músicas e a música que você queria não era tocada. Imagina que essa pessoa que passou essa angústia do dia inteiro pegasse o rádio e quebrasse o rádio. Não quero mais ouvir rádio, não tocou minha música hoje. Quando que ele ouviu a música dele então? Nunca.
E aí, eu preciso lembrar de um testemunho de uma irmã que viveu aqui em nossa igreja, que fazendo o discipulado me surpreendeu de um jeito assim, que eu vira e mexe e repito nos discipulados. Primeira conversa, olha só, coração de pastor é um negócio, né? Por isso que eu já operei 2 vezes. Né? Deus tem que cuidar muito da gente. Primeira conversa no gabinete para receber a irmã aqui na igreja. A irmã, tem uma pergunta que a gente faz, mas por que a nossa igreja? Né? Por que você quer fazer parte dessa igreja? E ela virou para mim e falou assim, pastor, isso há muitos anos atrás, graças a Deus, né? Ela virou para mim e falou assim, pastor, sendo bem sincero, eu quero fazer parte dessa igreja, porque nessa igreja dá tudo errado. Eu falei assim, como assim, irmã? O que aconteceu para a irmã vir com um testemunho desse? Ela falou, pastor, eu já vim 3 domingos, num a corda do violão arrebentou, num outro domingo a irmã desafinou, no outro domingo a irmã errou a entrada, o pastor foi pregar e ele se confundiu, ele falou uma palavra errada e a igreja riu, poxa, tudo deu errado. E aí eu olhei para isso tudo e eu pensei, eu achei o meu lugar. Aqui não é só para pessoas perfeitas, aqui dá errado e as pessoas continuam juntas, aqui as pessoas se ajudam, elas se respeitam. Aí é aquele momento que o pastor faz, glória a Deus por isso. Enquanto tem pessoas que vão continuar justificando a sua forma de se desviar do caminho, porque sofreram, Deus vai continuar tratando o coração de outras pessoas, ensinando que é possível sim que você viva a realidade de igreja em um lugar que não é saudável. Mas existem espaços saudáveis, não com pessoas perfeitas, que isso aí, meu irmão, eu vou viver um dia no céu. Até lá, vai ser muita mancada, muito sofrimento e muitas vezes sem nem ser intencional. Mas a gente vai acabar se ferindo, a gente vai acabar se machucando, mas juntos a gente pode tratar, aprender, crescer, vivendo a comunhão, sendo povo de Deus juntos. Pois viver em comunidade é mais do que viver uma ida no cinema, onde você vê o filme que você quer, e se tiver ruim, você levanta e vai embora. É mais do que ser servido, como se você pagasse ali o seu dízimo, né? Eu paguei a minha entrada, eu garanti aqui o meu lugar, como ousam sentar no meu lugar? Agora eu vou ter que desviar a minha forma de ver. É mais do que viver um evangelho em que você é servido o tempo inteiro, mas entender o chamado para servir, e nesse processo ajudar sim a carregar outras pessoas. Pessoas que não é hipótese, mas pessoas que pela própria promessa que Deus nos faz, também nos ajudarão quando for necessário. Pessoas que serão carregadas hoje por você, mas que estão dispostas também a te carregar todas as vezes que forem necessárias. E a terceira aplicação é, quando a gente olha para os símbolos, quando a gente entende a urgência e a necessidade de sermos marcados, diferenciados do resto do mundo, é para que possamos testemunhar de Cristo. O batismo é um testemunho público da nossa fé em Cristo. Então devemos ser corajosos em compartilhar o Evangelho com os outros, não apenas com palavras, mas também através de vidas transformadas. As pessoas precisam olhar para você e falar, caramba, peraí, fulano era assim, fulano era assado, mas realmente não é mais. Alguma coisa aconteceu. E se algo não tem acontecido na sua vida, se transformações não têm acontecido na sua vida, precisa buscar no Senhor quais são as áreas que precisam do Espírito Santo, aonde a sua vida precisa ser regenerada, porque somos esses miseráveis pecadores que precisam da graça. Nosso testemunho é uma das maiores formas que o Senhor usa hoje, em cada momento, para alcançar pessoas. Porque é bem provável, irmão, que você até saia daqui e fale, nossa, que palavra abençoadora. E aí você vai chegar lá no seu trabalho amanhã e você não vai lembrar uma palavra que eu falei. Talvez só porque eu falei que a música era ruim, né? E que dava problema na igreja. Mas eu creio que o agir do Espírito Santo que acontece em cada palavra da minha boca, que acontece no seu coração, agindo nos seus ouvidos para você entender a palavra, é o mesmo Espírito que usa as suas palavras para alcançar a vida de outras pessoas. Você
precisa testemunhar que é do povo de Deus. Você precisa impactar outras vidas. Você precisa levar esperança para outras pessoas que têm sofrido com tanta coisa tão bizarra por aí. Porque hoje, aqui e agora, você entendeu o compromisso que é ser povo de Deus. Vamos então para os nossos desafios. Desafios para viver de fato como um cristão, como alguém que foi marcado pelo batismo. Primeiro, manter a fidelidade. E esse aqui, meu irmão, é difícil pra caramba. Hoje, se o banco não te deu o desconto que falou que ia te dar, você troca de banco. Todo dia surge um novo clube para você seguir aí, clube de vantagens, A, B, C. E é fácil a gente abrir mão de qualquer contrato que exija fidelidade. Um mundo em que frequentemente nos pressiona e nos conforma a determinados padrões, onde devemos lembrar, então, com o que a gente ouviu aqui, qual é a nossa identidade em Cristo. Precisamos lembrar que você pode trocar de time, pode trocar de banco, pode trocar do que você quiser, companhia telefônica e outras coisas. Mas você não pode esquecer qual é a sua identidade em Cristo. Você não pode esquecer a sua fidelidade a Ele. Você não pode esquecer, mas aqui todo mundo faz assim. Mas aqui todo mundo ganha um pouquinho, é só você ficar calado. Que povo você faz parte? Desse povo que se dá bem ficando calado? Desse povo que se dá bem repetindo o que todo mundo faz? Mesmo quando formos desafiados diretamente, precisamos entender que não somos como todo mundo. Como a sua mãe te ensinou quando você era pequeno. Você é parte de um povo separado, especial, transformado, redimido, que precisa fazer diferença no mundo. Nossa lealdade a Cristo deve ser inabalável, mesmo quando isso colocar a gente em problemas. E eu lembro de um testemunho aqui incrível, de uma irmã de uma igreja, né, a igreja que me mandou para o seminário, ela compartilhando com a gente o testemunho de que ela trabalhava como secretária de um advogado. E aí, assim, não é o caso, mas é muito fácil profissionais dessa área se tornarem excelentes mentirosos. E aí ele, como um profissional que tinha aprendido a lidar com isso, dava o jeitinho dele de se livrar de alguns problemas. E ela rendeu a sua vida a Jesus. E aí ela chegou e disse para ele: chefe, infelizmente, a partir desta segunda-feira, eu não posso mais mentir. Aí, como um advogado experiente, ele virou para ela: tá, você não precisa mentir. Quando ele te perguntar, e a única saída for mentir, você vai dizer que não sabe. Ela: não, mas isso é mentira. Não, então você vai fingir que a ligação caiu. Mas isso é mentira. Então você vai fingir isso aqui. Não, mas é aquela explicação, né? Omitir não é mentir. E outras coisas mais. E ela dizendo: não, mas isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. Ele falou: tá, vamos fazer um teste de como vai ser hoje. E dependendo de como for hoje, a gente vê como vai ser. E aí a primeira ligação do dia, o chefe vira para ela e diz que eu não estou. O que você acha que aconteceu? Hein? Ela pegou e disse: infelizmente, o que eu preciso te dizer é que neste momento o meu chefe está, mas me pediu para dizer que ele não está. E ela foi demitida. E se a história parasse aqui, é mais ou menos como a gente falou na situação de Abraão, porque já foi uma situação onde ela testificou que ela era povo de Deus. E aí eu sei que no seu coração, como a gente é viciado numa história feliz, né? Então ela foi contratada para ganhar o dobro, e glória a Deus. Mas não, ela passou por alguns apertos. Mas, como Deus é gracioso, esse mesmo chefe, pouco tempo depois, liga para ela e diz: eu preciso de alguém de confiança para assumir as minhas finanças. E eu faço questão que seja você. Quanto você acha justo que seja o seu salário?
É claro, meu irmão, minha irmã, que a gente não vai viver as coisas dessa forma na nossa vida sempre. Muitas vezes a história vai acabar com você foi demitido e fim. E Deus vai sustentar a sua casa, porque foi Ele que sempre sustentou. Nós precisamos manter inabalável a nossa confiança em Deus. Segundo desafio, enfrentar dúvidas e crises de fé. Meu irmão, não é fácil nenhum momento da caminhada cristã. E tem momentos sim que a gente acorda e glória a Deus, eu estou fazendo tudo e tudo está dando certo, mas tem momento que está tudo dando errado. Enfrentaremos sim dúvidas, enfrentaremos sim crises de fé, desafios que vão ofuscar a nossa visão. E aí devemos buscar a Deus em oração, devemos estudar a palavra, devemos procurar apoio na nossa comunidade, porque muitas vezes a gente também começa a viver tudo sozinho. Porque quando a gente entende que a gente não é mais alguém enfrentando isolado, que a gente está num povo, meu irmão, Deus age e Deus usa o meu braço para te abraçar. E eu sei disso porque Ele usa o seu para me abraçar também. Não precisa ser uma mão espiritual descendo da nuvem para te socorrer. Deus pode usar uma mão muito mais fraca que a sua, para te levantar e te dar força para seguir em frente. Mas os desafios virão, então você precisa sim colocar em oração, crendo que o Senhor ouve. Você precisa sim ler a palavra, não só porque você quer tirar algo de lá, mas porque ela é poderosa, porque ela vai trazer coisas preciosas para a sua vida. E você precisa compartilhar a sua vida com os irmãos. Sozinho você vai morrer, você vai encontrar o fim. Orando, lendo a palavra e desfrutando da comunhão. Não vai ser fácil, mas você vai receber dos céus as promessas que Deus fez ao seu povo. A busca por respostas em Deus fortalece a nossa fé na caminhada. Quantas vezes eu estava mal, mas mal, não estou falando aquele mal, estou falando aquele que você não consegue nem sair da cama. E aí ouvir o testemunho de um outro irmão, de uma outra irmã, me abençoou assim de maneira extraordinária. Porque o Senhor nos lembra que Ele continua fazendo grandes coisas em favor do seu povo. Terceiro desafio, crescer em santidade. E esse aqui, meu irmão, minha irmã, vai exigir muito de você. Esse aqui são as bufetadas diárias que o Espírito Santo me dá. E se Ele usa abraço de outras pessoas, né? Eu uso os braços de outra pessoa para nos abraçar, Ele também usa as mãos de outra pessoa para chamar a nossa atenção quando é necessário. Precisamos sair dessa vida de crente chorão, bebezinho. O batismo simboliza a nossa purificação, o nosso novo nascimento, mas devemos buscar a partir do batismo, crescer em santidade, buscando no Espírito Santo transformação para todas as áreas, porque sim, existe um ser perfeito e esse não sou eu, esse não é o Jackson, esse ser se chama Jesus Cristo e Ele é o nosso padrão. Eu vou viver cada dia da minha vida e da minha história buscando ser mais e mais parecido com esse padrão. Eu não vou conseguir salvar o mundo, mas Ele vai. Então Ele pode usar a minha vida para alcançar a outros. Se eu buscar ser igual a Ele, mais e mais pessoas conhecerão Ele através da minha vida. Quantas pessoas se aproximaram de Jesus por convites seus? Quantas pessoas viram que era importante buscar mais a Deus através da sua vida? E eu não faço essa pergunta para você se sentir mal, ou se sentir, né, ele está só me batendo. Mas para a gente entender o compromisso que você assumiu com Deus, essa é a sua parte. Deus pode fazer vir um anjo e resgatar a pessoa, mas Deus deu a você esse privilégio de poder ser bênção dele na vida de outros. Então busque ser separado. Enquanto todo mundo no seu grupo estiver reclamando do governo, você vai ser aquele que vai dizer, sim, está ruim, mas existe esperança. E não é num governo. Quando todos reclamarem que o salário é pouco, você vai dizer, sim, também sinto que é pouco, mas existe esperança porque o Senhor é quem sustenta. Quando reclamarem de qualquer coisa na vida, que a sua boca, os seus lábios sejam usados para lembrar
que existe vida e esperança em Jesus Cristo. Isso só é possível quando entendemos que não somos como todo mundo. Somos um povo chamado a testemunhar Jesus Cristo. E isso quando está tudo bem, e isso quando está tudo mal. A santidade deve ser um objetivo constante na sua vida, na sua história. Encerrando então, irmãos, finalmente chegando ao fim, Gênesis 17, do 1 ao 14, nos ensina a importância dos símbolos na aliança de Deus com seu povo. Nos lembra que a circuncisão e o batismo são sinais dessa aliança, do compromisso que Deus assumiu e da exigência que Ele faz que a gente cumpra. Nos chamando a uma vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida de compromisso com a comunidade de fé. E aqui eu preciso dizer, se você ainda não foi batizado no ato público, sabe? De realmente buscar conhecer a Deus e viver a vida com Deus e ser inserido nesse povo de Deus, eu encorajo você a dar esse passo. Passo de obediência, passo de fé, passo de transformação. E se você, meu irmão, irmã, já foi batizado, eu preciso te lembrar do significado profundo que é essa aliança que você fez, esse contrato que você assinou com Deus, para que você possa viver à altura da identidade que recebeu, uma nova identidade em Jesus Cristo. Isso só é possível através do agir do Espírito Santo de Deus. Isso só é possível naqueles que são o povo de Deus. Isso só é possível quando verdadeiramente rendemos nossas vidas ao altar do Senhor. Por isso, que Deus abençoe você. Que Deus fortaleça você na jornada. Que essa graça seja abundante na sua vida. Para você assumir o compromisso e ser batizado. Para você lembrar do seu compromisso e viver com mais e mais afinco o que Deus te chamou para viver. E acima de tudo, que você olhe para essa marca do batismo. Que aquela água talvez, como no meu caso, já passou há mais de 30 e tantos anos. Nem sei se era boa ou não. Nem me lembro quem me batizou. Foi há tanto tempo atrás. Mas é uma marca que deixou resquícios no meu coração. E é uma marca que todos os dias eu sou desafiado a olhar e lembrar. Senhor, que alcançou a minha vida. Como eu posso impactar o mundo? Senhor, que marcou a minha história. Como eu posso glorificar ao Senhor com a minha vida e com a minha história? Coloca isso diante do Senhor. Confia que esse Deus que fez tantas coisas incríveis no passado pode fazer tudo de novo na sua história. E assuma a sua posição no contrato que você se dispôs a assinar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus, olhamos para coisas difíceis, Senhor. Coisas que aprendemos que é uma decisão nossa, coisas que aprendemos que precisa ser, como se eu tivesse que haver uma transformação de vida antes de eu viver para o Senhor, e isso é mentira. O que a Tua Palavra nos chama a viver é uma diferença de vida que acontece na jornada com o Senhor. Em todos os casos, Senhor, desde o Antigo Testamento, quando o Senhor vem ao encontro de Abrão e transforma a vida dele, torna ele com um novo nome, uma nova perspectiva. Desde aquele encontro, Senhor, que o Senhor transforma um homem em uma nação, em um povo. O Senhor continua vindo ao encontro de homens e mulheres tão falhos quanto Abrão. O Senhor continua vindo ao encontro de homens e mulheres tão frágeis e limitados, tão subordinados ao pecado como Abrão. Mas assim como o Senhor fez com o pai da fé, o Senhor tem feito com cada um de nós. Cremos que assim como o Senhor já fez na nossa vida, o Senhor há de fazer na vida de tantas outras pessoas que nós amamos, Senhor. Usa nossas vidas para testemunhar Jesus Cristo. Usa, Senhor, a aliança que nós assumimos com o Senhor, para que haja novidade de vida na nossa família, para que haja novidade de vida nos lugares por onde passarmos, para que haja esperança ao caminhar com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, no mundo tão mau e cruel, tão dominado por trevas, a sermos a verdadeira luz que só Jesus tem para emitir. Usa a nossa vida, usa a nossa história para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.